Gente, a partir do livro O que é Ética, de Márcio Duran, da MK Editora, de uma série chamada Teologia, né, ao alcance de todos, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito comum a gente falar sobre isso é ético, é antiético, mas muitas vezes a gente não para pensar um pouquinho sobre a definição. Qual é o conceito, né, que cada um tem de ética? Na semana passada, a gente estava falando sobre alguns aspectos da ética e a gente, na semana que vem, vai continuar falando sobre alguns outros aspectos. Mas hoje a gente vai pegar o início partindo da ideia da definição, né, em relação a definir a ética e a partir daí ir para a ética cristã. De acordo com aquilo que Márcio Duran fala, toda a parte conceitual é relevante e com a ética não poderia ser diferente. Bonhoeffer critica o desinteresse da geração dele com relação à ética teórica. Imagina no nosso dia, né? Porque a gente tem aquela ideia de que, lembra da questão subjetiva, cognitiva e assim por diante. E aí, de acordo com a palavra dele, há uma tentativa de se definir, conceituar da maneira mais clara possível o que significa ética e daí partir para uma discussão mais profunda, sem querer ser um contraponto, né, com esse autor chamado Bonhoeffer, que a gente acabou de citar aqui. Quando alguém não possui um caráter apreciado pela sociedade de uma maneira geral, costuma-se afirmar que tal pessoa não tem caráter. Na verdade, tal pessoa possui um caráter distorcido dos padrões da sociedade onde tal indivíduo está inserido. Não quer dizer necessariamente que tal indivíduo não tenha caráter. Ou, aplicando-se o termo moral, já se afirmou que os negros não tinham moral por algumas observações de canibalismo na África. Caráter é definido no dicionário como índole, firmeza de vontade, constância, estabilidade relativas à maneira de agir e de reagir, ou seja, feitio moral. Já a definição de ética envolve o homem e Deus. Parte da filosofia que estuda os deveres do homem para com Deus e a sociedade, ou ciência da moral, de acordo com Francisco da Silveira Bueno, no seu dicionário escolar da língua portuguesa. Da mesma maneira que ocorre com o uso do termo caráter, utiliza-se ética. Não é raro ouvirmos que fulano não é ético. Neste caso, porém, tal afirmação encontra-se mais aproximada da realidade. Existem padrões estabelecidos e esses padrões nós estaremos questionando constantemente, mas eles existem. E há indivíduos que não os conhecem ou simplesmente os ignoram. Padrões estabelecidos são questionados por Bonhoeffer, logo no início de seu livro sobre ética, por considerar que os propagadores dos padrões erraram epistemologicamente ao considerar o bom e o mal, e aí o autor afirma ter havido o rompimento com a origem que é Deus. Para ele, há o rompimento porque saber do bem e do mal significa compreender a si mesmo como origem do bem e do mal, no seu livro Ética, página 16. Antes de implodirmos tudo, vejamos então conceituações básicas. A noção do bem e do mal parece ser o alvo de toda a reflexão ética. De fato, ao refletirmos sobre ética, estaremos analisando o bem e o mal. Vale ressaltar sempre que depende do ponto de vista do observador, ou seja, se tratarmos de ética em uma igreja, anotaremos conceitos específicos. Se considerarmos ética em uma empresa, haverá apenas alguns pontos coincidentes, mas a essência do bem e do mal relativizar-se-á. O que é ético para uma comunidade cristã talvez seja relevante para a ética empresarial de uma determinada empresa, apesar de, teoricamente, demonstrarem uma mudança nesta consideração. Vamos lá. Outra maneira de analisarmos o que é bom ou mal vai depender de acreditarmos ou não em conceitos éticos, que são considerados universais, que são, na maioria deles, creditados a um ser superior a Deus. E aí eu não sei se você lembra daquela discussão que a mentalidade a respeito de ética hoje não é nessa onda de um ser superior.
até mesmo há uma crítica a um aspecto absoluto em relação à ética. Não sei se vocês lembram, né, que se discutia a ética numa perspectiva, como é que eu posso dizer? Quando a gente estava falando sobre a ética no aspecto cognitivo, não cognitivo, e aí a gente falava sobre o prescricionismo e o emocionismo. Em relação ao prescricionismo, que às vezes quem está dizendo o que é certo e o que é errado não é a pessoa adequada para dizer o que é certo e o que é errado. Então, assim, é como se o certo e o errado fosse uma receita e não necessariamente uma verdade. E no caso do emocionismo, o certo e errado está relacionado àquilo que eu sinto e não necessariamente àquilo que é certo ou errado de fato. Nessa perspectiva aqui, à luz, né, desse teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, alemão, que parece de onde o Márcio Duran está bebendo aqui, a gente verifica que o caminho pelo qual a gente, principalmente como cristão, vai, é o seguinte: é o certo e errado à luz do pensamento de Deus, à luz da mente de Deus, até porque a nossa ética é uma ética cristã. É como, por exemplo, numa ética entre marginais, por mais que possa parecer absurdo, existem coisas que são totalmente erradas, que são, como é que eu posso dizer, repugnantes, e que se um determinado marginal incorrer naquele erro ali, a cobra vai fumar, porque aquilo é mal, aquilo é errado, até no ambiente entre criminosos. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui uma outra maneira de analisarmos o que é bom ou mal, vai depender, né, de acreditarmos ou não em conceitos éticos que são considerados universais, conforme a gente falou aqui. Neste nível, não estamos considerando conceitos éticos restritos a uma ou algumas religiões absolutamente. Estamos tratando de valores como a vida, por exemplo, não intentando o mal contra a vida de uma pessoa. Estamos preservando uma norma universal. É como eu estava conversando com um rapaz, né? Não sei se vocês viram que não é só a cidade do Rio de Janeiro que é famosa. Eu sou de Duque de Caxias e a cidade de Duque de Caxias também sai no jornal. E aí, nesse caso, teve, por exemplo, um evento ontem, né, que assim, deixou Caxias deserto, e diante desse evento, alguns criminosos poderiam estar dentro de um determinado ônibus indo para o enterro, e aí o rapaz onde eu estava comprando o meu sanduíche falou assim: ué, mas a polícia tinha que fazer alguma coisa. Eu falei: olha só, raciocina comigo, paz do Senhor ou passeou aqui? Passeou? Não, se foi paz do Senhor, paz do Senhor. Se foi passeou, aí eu... Né, passeou? Então... Aí nesse caso, né, em relação a isso daí, né, por exemplo, sentiram a confiança que eu tenho no Delcio, né? Eu não perguntei nem para o Joelso, né? O Delcio que me informou e eu acredito nele. E aí, em relação... Aí, em relação a essa questão, aí eu falei: olha só, se o policial fardado se expõe na frente do ônibus, ele praticamente está se jogando para o abatedouro, né? Ele é um alvo fácil. Dentro do ônibus, como é que você vai saber quem está armado e quem não está? E aí uma outra situação: se alguém de lá de dentro saca uma arma e atira, acerta o policial, porque ele está ali, ó, eu estou fardado. Agora, se o policial acerta alguém lá dentro e todo mundo diz que não era um policial, acabou a vida daquele cara. A vida do cara vai virar um inferno. É meio de comunicação, direitos humanos, ONG de não sei o quê, vai ter um monte de coisa, né? Então, o que acontece? A gente observa diante dessa situação que, assim, a questão da vida, ela é algo bastante caro, tanto que por exemplo, a vida do criminoso, seja o criminoso violento ou não violento, a vida do criminoso ainda é um negócio caro, por mais que a vida dele signifique a morte de muitas pessoas. Então a gente percebe que essa questão da vida é algo universal, entende? Não há o que se discutir em relação a esse caso.
Tanto que em episódios como a morte daquela jovem Eloá, né, acho que 19 anos, né, que assim, o namorado dela chegou a matar naquela entrada ali meio atrapalhada, né, da polícia. Se a gente observar lá atrás, né, ele era um alvo fácil em que poderia ter sido morto. Mas aí vem toda aquela situação, o governador autoriza o sniper, se ele autorizar o sniper e o sniper acertar, e aí como é que vai ser no jornal? A opinião, ou seja, todo mundo ficou falando porque matou a Eloá, mas assim, se matasse o namorado da Eloá antes e preservasse a vida da Eloá, também ia ter uma chuva de manchete, né? Então, ou seja, essa questão da vida é um negócio complicado, voltando à questão do sequestro do ônibus 174. Então a gente vê que assim, essa questão da vida é um negócio universal, né? E aí, boa noite. Diante desse caso aqui, a gente verifica, né, que assim, se considerarmos a despreocupação com a forma de vida de muitas pessoas atingidas pela miséria, fome, marginalidade, entre outras mazelas, estamos nos afastando dos preceitos éticos universais, mas podemos desenvolver conceitos éticos que relativizem tais preocupações. E aí a gente observa, por exemplo, né, todo mundo diz que está preocupado com a vida, mas muitas vezes não estão preocupados com a vida das vítimas, não é? Não sei quantos lembram daquele episódio da discussão do então deputado Jair Bolsonaro com se não me engano, acho que deputada também, Maria do Rosário, a respeito, né, daquela questão de estuprador, você não merece ser estuprada. A mídia bateu em cima disso, mas a discussão não era essa. A discussão era em relação ao garoto, né, que tinha... o Champinha, eu não ia falar, mas tá bom. Aí o que acontece? Porque senão ele ia falar Champinha de novo, né? E aí nesse caso, né, o que acontece? Vou parar de né, porque nisso que eu boto ao vivo, tem um rapaz que entra e fala que eu tô falando tantos né. E em relação a esse caso, fala mesmo, em relação a isso, a gente se depara com um quadro em que uns camaradas sequestram um casal e nesse sequestro violentam a menina na frente do namorado. Olha o sadismo. Depois matam o namorado na frente da menina. E aí esse depois não é assim, aconteceu agora, 1h30 de sofrimento, não, são dias. Aí, como ele era menor, teve aquela questão dos 3 anos, por causa da medida socioeducativa, e aí assim, solta o cara ou não solta o cara? A discussão era essa, embora o meio de comunicação só pegou a questão, né, de você não merece ser estuprada. Não estou defendendo, dizendo que ele deveria falar o que ele falou, mas assim, ele falou em resposta a uma coisa que ela tinha falado, que também não sai na mídia, e é claro que entrar nesse caminho é complicado por causa dos treteiros de plantão. Mas agora, eu não sei se dá para perceber, às vezes em nome da vida, a vida das vítimas não são preservadas. Então é algo que assim, é esquisito. Porque o pessoal que discursa bonito lá sobre as vidas, fazem com que os nossos familiares... só um instantinho. Alô? É que eu tô numa aula ao vivo, a classe toda está te ouvindo falar. É urgente? Não. Tá, beleza, eu te retorno, valeu. Tchau. Porque atrapalhou a gravação, aí não teve como. Voltando, então, em relação ao que a gente tá vendo aqui, a gente, por exemplo, vai se deparar com esse episódio agora de corrupção. Concedido. Meus pais, seus pais, meus filhos, seus filhos, no corredor de hospital. Em alguns casos, como a gente falou na semana passada, né, papa defunto literalmente, né, por causa de negócio com funerária. Ou seja, eu não vou defender o bandido da bala, mas eu entendo que o bandido da caneta, para mim,
ele mata muito mais do que o bandido da bala. Porque o bandido da bala, ele mata quem está ao seu alcance. O bandido da caneta, o alcance dele é ilimitado. Ele pode estar em Foz do Iguaçu, que ele consegue matar gente em Xerém. Entende? Ele pode estar em Brasília, Brasília não, né? Mas ele pode estar, de repente, no Nordeste e matar gente no Sul do Brasil. Então, eu entendo que o bandido da caneta, ele é muito mais perigoso. E embora a gente possa ver pessoas que, em nome da vida, né, tem um discurso bonito, mas muita gente está morrendo por causa deles. E aí, algo que eu posso falar sem correr risco, né? Que é, por exemplo, vide o caso da Venezuela. Olha quanta gente morrendo, embora há um discurso de preservação da vida, de discurso da democracia, e para nossa tristeza, a gente aqui no Brasil defendendo isso, né? E aí, todo mundo diz que defende a vida. Então, afinal, posso considerar que o fato de eu ter acesso a todo tipo de bens de consumo, a ponto em que meu semelhante na mesma cidade em que vivo não ter o que comer, pode ser fruto de problemas conjunturais demasiado grandes para que eu possa fazer qualquer coisa. Defino conceitos éticos que legitimem a nossa inércia em fazer algo. São conceitos religiosos muitas vezes, infelizmente, né? E aí, por exemplo, ele faz uma crítica, né? Quando ele diz, né, que Calvino fez isso em suas institutas, com a concepção, os calvinistas estão chegando, olha a confusão que eu estou arrumando, mas aí nisso que Calvino, em suas institutas, ele fez isso com a concepção de riqueza, tão necessária para que a burguesia pudesse dormir em paz. Aliás, como já foi dito, com Calvino é que os camelos começam a passar pelo fundo da agulha, né? Ou seja, porque, de acordo com o texto bíblico, é mais fácil um camelo passar, né, para o fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, de outro lado, Nietzsche, o filósofo, resolveu a questão ética matando Deus, Jesus Cristo e a moralidade cristã. Ou seja, se não tivermos ícones aos quais embasemos nossas normas éticas, ou ainda seres que sejam responsáveis em nossa visão pela consciência ética universal. Então, claro que poderemos tender a normas éticas menos universais e mais específicas a um grupo específico, mas a morte de Deus, proposta por Nietzsche, poderia resultar em um caos social. Claro que ele deseja uma nova construção da ética, com valores menos cristãos. Aliás, ele vai frontalmente contra o cristianismo, condena o cristianismo e o confronto com a mais terrível acusação que um acusador já teve em sua boca, né? A única mancha imortal da humanidade. Então, nesse caso aqui, Nietzsche sendo citado por Norman Geisler, no livro Ética Cristã, página 28. Mas ele assume que o cristianismo é imortal, ou ao menos como mancha. E aí, destruir tudo como se o vaso fosse todo ruim, ou seja, como se toda a moral e a ética estivessem destituídas de qualquer parte realmente positiva, nos parece muito questionável. Vale sempre lembrar que mesmo que descobertas antropológicas mais longínquas, onde a influência de conceitos éticos é bem diferente, perceberam-se algumas éticas consideradas universais, conservadas e que não são maléficas para uma sociedade, muito pelo contrário. O que diferencia os povos que eram considerados bárbaros depende apenas da visão do observador, né? Eu sou o tal do civilizado e o outro é o bárbaro, né? E assim por diante. Um bom exemplo disso é a diferenciação entre a visão do que considera o índio um bárbaro e aquele que não o considera. No caso do primeiro, os índios são preguiçosos de espírito lento, pertencendo a nações bárbaras e desumanas. Comentário de Sepúlveda, jurista, em 1550 na Espanha. E o segundo, na mesma época, considera os índios em alguns reinos poderiam ser considerados melhores do que as nações da Europa em termos de organização política, além de serem menos pervertidos, irracionais e depravados. Bartolomeu de Las Casas, dominicano, ou Cristóvão Colombo, que os considerou muito mansos e ignorantes do que é o mal. Eles não sabem matar uns aos outros. Eu não penso que haja no mundo homens semelhantes. Então você percebe que quando tem gente que os acha preguiçosos, tem gente que os acha assim, bons de relacionamento, e inclusive na questão do cuidado com a vida. E aí a gente percebe que assim, há perspectivas acerca de certo e errado, e nada melhor do que nós olharmos para nós mesmos.
e eu gosto sempre de bater na tecla de Provérbios 21:2. Ao homem, seu caminho reto lhe parece. Então, é como aquele caso. A gente não pode bater numa criança. Então, no caso, meu filho faz um negócio errado, aí eu o seguro com os 2 braços, olho para a cara dele, primeiro ele ri, porque ele acha que eu estou brincando. Depois, quando ele percebe que o negócio é sério, ele desvia os olhos. Aí eu vou e boto a minha cara feia na frente da cara dele. Quando ele desvia, eu continuo botando. Aí quando ele vai começando a ficar chateado, eu penso, eu acho que ele entendeu que toda vez que ele fizer isso, vai desagradar, né? Daí, por exemplo, agora quando ele pega um ovo em cima do gabinete, ele não sabe quando está cozido ou quando está cru. Ele só sabe que eu não gosto que pegue. Então, quando ele pega o ovo, ele olha para mim e sai correndo. Ou seja, ele já percebeu que não é para pegar. Se pegou e saiu correndo, ele já sabe que está na infração. E aí, o que acontece? Há uma interferência do Estado dizendo que eu não posso dar um tapa no meu filho. Mas agora, há nesse mesmo Estado uma luta e uma militância para que, se a minha esposa achasse que não podia ser mãe, porque devido à nossa idade, o neném podia nascer com alguma dificuldade, por causa da nossa idade, o menino poderia ter alguns problemas, ou de repente, porque nós não temos dinheiro suficiente para ter filhos, ou porque nós ficaríamos preocupados, como é que a gente vai fazer para criar o meu filho no mundo de tanta violência, há ramos dentro do Estado que diria que, da mesma forma que a gente não pode dar um tapa nele, a gente poderia eliminar a sua vida porque ele ainda não é uma pessoa humana. Aí eu pergunto, tá bom, só depois que ele nascer ele vai ser uma pessoa. Tá, o que ele é no ventre da minha esposa é o quê? Um protótipo de jaca? Mas tudo bem. E aí nesse caso, perdão pela revolta, porque já foi para o pessoal, e aí eu acabei saindo, né, da imparcialidade, assim como a Rede Globo o é. E aí, vindo para cá, nós, por exemplo, vamos observar, né, que assim, uma norma é universal quando se aplica a todas as criaturas moralmente responsáveis em qualquer determinada situação. Também só conseguiremos saber se ela é melhor ou não se conseguirmos compará-la com alguma outra. Mas temos citado já nesta definição de ética a expressão norma ética, sem ao menos situá-la. A norma está para a ética como elemento que a tornará relevante. Como afirma Geisler, para a ética ser relevante, portanto, deve ser normativa. E aí, Bonhoeffer considerava a discussão sobre o bem e o mal como a origem do mal. Para ele, o ser humano sabe o que é bom e o que é mal. O bem e o mal que conhece não são o bem e o mal de Deus, mas contra Deus. No entanto, para definirmos ética, temos que falar da relação entre bem e mal e das escolhas que advêm dessa definição.